Em meio ao silêncio que pesa no coração e à fraqueza que insiste em nos abater, existe uma força invisível que nos sustenta, uma esperança firme, inabalável, que nasce da certeza do amor e da fidelidade de Deus. Quando tudo parece desmoronar, essa esperança torna-se nossa âncora. É Jesus, o médico das almas, quem cura nossas feridas e nos concede a paz que ultrapassa todo entendimento. O sofrimento, embora doloroso e desafiador, é o terreno onde nossa fé é testada e, ao mesmo tempo, amadurecida, revelando uma força espiritual que vai muito além das nossas próprias limitações. É na perseverança, durante as provações, como nos ensinam as palavras inspiradoras de Hebreus, Isaías e Tiago, que renovamos nossas forças e encontramos a bênção escondida em cada luta. Como Paulo e Silas, podemos escolher louvar em meio à prisão, porque esse sofrimento por fé não é sinal de derrota, mas de bênção. Deus caminha ao nosso lado, protegendo-nos, segurando nossa mão firme, mesmo quando não sentimos sua presença. Por isso, nesta jornada de fraqueza e silêncio, aprendemos que a fé é a chave que abre as portas para a transformação, convertendo nossas dores em vitórias gloriosas. Que essa oração seja nosso clamor por forças renovadas, que abrace a soberania divina e fortaleça cada coração a persistir, confiando que em cada momento difícil há um propósito maior em ação, uma vitória que já está sendo escrita. Se você deseja manter essa chama viva no seu dia a dia, nunca subestime o poder da oração. E não se esqueça de seguir este canal, para juntos buscarmos essa força que nunca falha. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua participação nos ajuda a levar essa mensagem de fé e esperança a mais corações. No turbilhão da vida moderna, onde a velocidade e a sobrecarga de informações muitas vezes nos roubam a paz, a premissa de que existe uma força invisível nos sustentando ressoa como um bálsamo para a alma cansada. É fácil sentirmos-nos pequenos, insignificantes, sobrecarregados pela ansiedade que o mundo parece nos impor a cada novo dia. A busca incessante por produtividade, a pressão social para estarmos sempre bem e conectados, e a constante comparação com os outros nas redes sociais, tudo isso pode nos levar a um estado de exaustão silenciosa, onde a fraqueza não é apenas física, mas também emocional e espiritual. É exatamente nesse ponto de vulnerabilidade que a esperança, firme e inabalável, se revela como nossa maior âncora. Não falamos de uma esperança ingênua, que ignora a realidade dura do sofrimento, mas de uma certeza profunda que nasce da fidelidade de Deus. Ela não é um otimismo vazio, mas a convicção de que, independentemente das circunstâncias, há um propósito maior em ação, um amor que nos envolve e nos protege. No meio de um ataque de pânico, de uma crise financeira, de um diagnóstico assustador ou da solidão avassaladora, essa esperança nos diz que não estamos sozinhos, que há um poder maior agindo em nosso favor, mesmo que não possamos vê-lo ou senti-lo imediatamente. Jesus, o médico das almas, é quem verdadeiramente compreende as profundezas de nossas feridas. Ele não apenas cura o corpo, mas restaura a alma, o espírito e a mente, que muitas vezes são os primeiros a serem afetados pelas agruras da vida. Num mundo que medicaliza a dor e busca soluções rápidas para o mal-estar, Jesus oferece uma cura que vai além dos sintomas, tratando a raiz do nosso desassossego. Ele nos convida a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, não porque ele as fará desaparecer magicamente, mas porque ele nos dará a força e a paz para enfrentá-las. A paz que ele oferece, como diz a Escritura, ultrapassa todo o entendimento. Filipenses 4:7. Porque não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio a eles. É uma paz que nos permite respirar fundo no caos.
que nos acalma quando a tempestade interna se agita, e que nos lembra que, mesmo quando tudo parece desmoronar, há um porto seguro nele. O sofrimento, por sua vez, é um paradoxo. Ninguém o busca, e muitos o evitam a todo custo. Mas, como bem sabemos, ele é inevitável. E é justamente nesse terreno árido do sofrimento que nossa fé é testada e milagrosamente amadurecida. Imagine o agricultor que vê suas sementes passarem pelo inverno rigoroso antes de brotarem na primavera. O sofrimento é esse inverno da alma, um período de aparente inatividade, mas que na verdade está preparando o terreno para um crescimento robusto. No nosso cotidiano moderno, o sofrimento se manifesta de inúmeras formas. Um projeto que falha depois de meses de dedicação, um relacionamento que termina e deixa um vazio imenso, a doença de um ente querido, a pressão constante por resultados no trabalho, a sensação de não ser bom o suficiente, a luta contra vícios ou padrões de pensamento negativos. Em cada uma dessas situações, somos convidados a confrontar nossas limitações e a questionar nossa própria força. É nesse confronto que a verdadeira força espiritual se revela. Uma força que não vem de nós, mas que é concedida por Deus. As palavras inspiradoras de Hebreus nos lembram que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Em outras palavras, a fé é a substância da esperança, a evidência de uma realidade espiritual que transcende o que nossos olhos podem perceber. Quando passamos por um sofrimento profundo e inexplicável, quando a lógica humana falha em nos dar respostas, a fé nos convoca a olhar para além do visível, a confiar que Deus está agindo, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. É a fé que nos permite manter a chama da esperança acesa, mesmo na escuridão mais densa. Isaías, por sua vez, nos oferece um dos mais poderosos encorajamentos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Isaías 40:31. Quão pertinente essa promessa é para os nossos dias, onde o esgotamento é uma epidemia silenciosa. A exaustão mental e emocional é uma realidade para muitos que tentam conciliar múltiplas responsabilidades. Lidar com a pressão de um mundo sempre conectado e ainda tentar manter um mínimo de bem-estar. A promessa de Isaías não é uma licença para a inação, mas um convite a uma dependência ativa em Deus. Não significa que a fadiga nunca virá, mas que ao esperar no Senhor, que é uma atitude de confiança, paciência e oração, nossas forças serão sobrenaturalmente renovadas. É como se Ele nos oferecesse um novo fôlego, um novo vigor para continuar a jornada, mesmo quando os recursos próprios se esgotam. Tiago nos desafia a uma perspectiva ainda mais radical. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1:2-4. Alegrar-se nas provações parece uma contradição insana para a mente moderna, que busca o prazer e evita a dor a todo custo. No entanto, Tiago nos convida a ver o sofrimento não como um obstáculo intransponível, mas como um catalisador para o crescimento. É na fornalha da aflição que o nosso caráter é forjado, onde as impurezas são removidas e a essência mais pura da nossa fé emerge. A perseverança, essa capacidade de seguir adiante apesar das dificuldades, é um fruto precioso que só se desenvolve sob pressão. Ela nos torna mais fortes, mais resilientes, mais completos em nossa identidade em Cristo. Sem essas provas, permaneceríamos superficiais, sem a profundidade e a integridade que Deus deseja para nós.
A perseverança, portanto, não é meramente resistir, mas persistir com propósito e fé. É a atitude de quem se recusa a desistir, não por teimosia cega, mas por uma convicção inabalável de que Deus está no controle e que há um bem maior sendo gestado em meio à luta. Pensemos nos desafios que enfrentamos diariamente. A disciplina de acordar cedo para orar, de ler a palavra quando a preguiça nos consome, de perdoar novamente quem nos feriu repetidas vezes, de persistir em um tratamento difícil, de continuar amando quando o amor parece ter esgotado, de manter a integridade num ambiente de trabalho corrupto. Cada uma dessas batalhas cotidianas exige perseverança. A história de Paulo e Silas na prisão é um exemplo vívido e atemporal do poder transformador da perseverança na fé. Eles estavam em Éfeso, espancados, acorrentados em um calabouço úmido e escuro, um lugar onde a esperança humana facilmente morreria. No entanto, em vez de lamentar ou reclamar, à meia-noite, eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. Os outros prisioneiros os ouviam, provavelmente atônitos. E de repente, um terremoto abalou os alicerces da prisão. As correntes se soltaram e as portas se abriram. O que aconteceu a seguir não foi uma fuga, mas uma conversão. O carcereiro e sua família se renderam a Cristo. Atos 16, 25 a 34. Para nós, hoje, louvar em meio à prisão não significa buscar sofrimento, mas adotar uma postura de fé inabalável quando nos encontramos em nossas próprias prisões existenciais. Nossas prisões podem ser um casamento em crise, um filho desviado, uma doença crônica que nos limita, um emprego que nos suga a alma, a prisão do luto, da depressão, da ansiedade, ou até mesmo a prisão de expectativas não realizadas. Quando a mente tenta nos convencer de que não há saída, de que Deus nos abandonou, de que somos fracassados, louvar a Deus é um ato de rebelião espiritual contra o desespero. É dizer, com a nossa voz e com o nosso coração, que Ele é maior que qualquer circunstância, que sua fidelidade permanece, mesmo quando a nossa fé vacila. Esse sofrimento por fé não é um sinal de derrota, mas, como a premissa nos lembra, de bênção. Não porque o sofrimento em si seja bom, mas porque ele nos aproxima de Deus, nos purifica e nos prepara para algo maior. É uma bênção escondida que só pode ser percebida com os olhos da fé. Aquilo que nos machuca pode ser a ferramenta que Deus usa para nos moldar, para nos ensinar lições que de outra forma nunca aprenderíamos. As lágrimas derramadas podem irrigar o solo da nossa alma, preparando-o para o florescimento de uma nova estação de graça e propósito. A luta que enfrentamos, por mais dolorosa que seja, contém em si as sementes de uma vitória que está sendo pacientemente cultivada nos bastidores do céu. E o mais confortante de tudo é a certeza de que Deus caminha ao nosso lado. Ele não é um observador distante, indiferente ao nosso sofrimento. Ele é o Pai que nos carrega no colo quando nossas pernas falham, o pastor que nos guia pelo vale da sombra da morte, o amigo que seca nossas lágrimas. Mesmo quando não sentimos sua presença, quando o silêncio de Deus nos parece ensurdecedor, Ele está lá. Seus braços estão nos envolvendo. Sua mão está segurando firmemente a nossa. A falta de sentimento não anula a sua presença. Muitas vezes é justamente na ausência de sensações que somos chamados a exercer uma fé mais pura. Uma fé que confia não nos sentimentos, mas na sua promessa. A fé, portanto, é a chave mestra que abre as portas para a transformação. Ela não é um mecanismo mágico que elimina todos os problemas, mas é a disposição do coração em confiar que Deus pode e vai usar todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28. É essa fé que nos permite converter nossas dores em vitórias gloriosas. A dor de uma perda se transforma em um testemunho de superação e consolo para outros. A dor de um fracasso se converte em uma lição valiosa.
que nos impulsiona para o sucesso verdadeiro. A dor de uma doença se torna uma oportunidade para experimentar a graça divina de uma forma mais profunda. Para que essa transformação aconteça, precisamos abraçar a soberania divina. Isso significa aceitar que Deus é o Senhor de todas as coisas, que seus planos são maiores e mais sábios que os nossos, mesmo quando não os compreendemos. Significa entregar o controle, soltar as rédeas da nossa vida e permitir que Ele nos guie. Essa entrega não é uma renúncia à responsabilidade, mas um ato de humildade e confiança, reconhecendo que há um mapa maior que só Deus conhece. É nesse lugar de rendição que nossa força é verdadeiramente renovada. Nesta jornada de fraqueza e silêncio, de lutas e esperanças, aprendemos que a oração é mais do que um pedido, é um clamor da alma, uma conversa íntima com aquele que nos criou e nos ama incondicionalmente. É o meio pelo qual mantemos essa chama viva no nosso dia a dia, acessando essa força que nunca falha. A oração nos conecta ao divino, nos alinha à vontade de Deus e nos capacita a persistir, confiando que em cada momento difícil há um propósito maior em ação. Uma vitória já está sendo escrita. Um testemunho já está sendo forjado. Uma nova versão de nós mesmos, mais forte e mais fiel, está emergindo. Que essa seja a nossa verdade, a nossa rocha e a nossa esperança. É tempo de elevar o nosso clamor. Oração. Senhor meu Deus e Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti neste momento, com os corações talvez pesados, a alma cansada e a mente em busca de um alívio. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes nos sentimos fracos, que o silêncio das respostas que tanto buscamos nos angustia e que as pressões do mundo parecem nos esmagar. Mas hoje, Pai, nós escolhemos olhar para Ti. Escolhemos firmar nossa esperança em Ti, a nossa âncora em meio às tempestades. Tu és a nossa força invisível, o médico das nossas almas, aquele que cura nossas feridas mais profundas e nos concede a paz que excede todo o entendimento. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que tentamos carregar o peso do mundo em nossos próprios ombros, esquecendo que Tu nos chamas a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Neste momento, Pai, oramos por renovação de forças, que a Tua palavra, que nos diz que aqueles que esperam em Ti renovarão suas forças, se cumpra em nós, que possamos voar como águias, correr sem nos cansar, andar sem nos exaurir. Ensina-nos, ó Deus, a ver o sofrimento não como um sinal de abandono, mas como um terreno fértil para o crescimento da nossa fé. Que as provações pelas quais passamos nos moldem, nos tornem mais maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Que possamos, como Paulo e Silas, louvar em meio às nossas prisões, transformando o clamor de dor em um hino de fé, confiando que em cada luta há uma bênção escondida. Guia-nos, Senhor, a perseverar, a não desistir, a manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos sentir a Tua mão segurando a nossa, mesmo quando a Tua presença nos parece silenciosa. Transforma nossas dores em vitórias gloriosas. Converte nossas lágrimas em sementes de alegria. Concede-nos a graça de abraçar a Tua soberania, confiando que Tu tens um propósito maior em cada detalhe da nossa vida, e que a vitória em Cristo já está sendo escrita. Que a nossa fé seja ativa, uma chave que abre portas para a transformação em todas as áreas da nossa existência. Fortalece cada coração aqui presente a persistir, a amar, a perdoar e a viver em plenitude sob a Tua graça. Entregamos a Ti cada preocupação, cada angústia, cada sonho. Confiamos em Teu poder e em Teu amor inabalável. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Uau! Para encerrar este momento de reflexão e oração, quero convidar você a meditar no Salmo 23, que nos lembra da bondade e da provisão do Senhor
nosso bom pastor, em cada passo da nossa jornada, mesmo nos vales mais escuros. Que suas palavras tragam paz e segurança ao seu coração. Salmo 23. O bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre. E que essa oração continue reverberando em seu coração ao longo do seu dia. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras de esperança. Não se esqueça de deixar seu amém nos comentários e de se inscrever no canal para mais orações diárias e reflexões de fé. Que Deus te abençoe poderosamente.